Semana passada, nós paramos exatamente naquela parte, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, né? E eu penso que ficou bem claro para todo mundo, né, em relação a essa questão. Mas agora, a partir de hoje, né, nós vamos ver como é que se desenvolveu os textos da Escritura Sagrada do Novo Testamento. O que nós vamos ver? Que a igreja começou a crescer, né? E no período apostólico, com o desenvolvimento, o crescimento da igreja, surgiram as necessidades de responder a questionamentos. Vamos pensar no mundo, numa época em que não tinham, não havia comunicação em massa como nós temos hoje, né? Então as informações demoravam muito mais para chegar ao lugar, né, ou à pessoa do destino. Então os apóstolos, eles começam a escrever cartas para algumas igrejas, dando algumas recomendações de acordo com os questionamentos, né, os problemas existentes em cada igreja. Algumas cartas são de cunho pessoal. Os apóstolos escreviam também cartas. Se quiser ligar o circulador, pode ligar de novo, tá? Então, os apóstolos, eles escreviam cartas para alguns companheiros ministeriais e escreviam cartas também para as igrejas que tinham dúvidas em relação à doutrina cristã da época. Então, com base nisso, algumas igrejas começaram a colecionar cartas. Alguém aqui já fez isso, colecionar cartas? Não, né? Vocês são tudo geração. Agora vocês colecionam e-mails, né? Mas talvez a Marilena aqui, né? O Sinal, Miguel. As pessoas têm aquela maneira de colecionar, né? As pessoas mais antigas, inclusive, né? Desculpe pelo antigo, mas geralmente uma caixinha onde iam guardando as cartas, né? E tinha outras, né? Só as mulheres, né, que da época que gostavam até de ter pastinhas com as cartas, aquela coisa toda, né? Porque era um memorial. E as igrejas, quando recebiam essas cartas, recomendações, elas guardavam essas cartas e começaram a criar algumas coleções de cartas. Não só as cartas que hoje contêm o Novo Testamento, como também algumas outras cartas. Então, quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala assim: toda escritura é divinamente inspirada por Deus. O que Paulo tem em mente não são as escrituras da era apostólica do Novo Testamento, mas as escrituras sagradas do Antigo Testamento. Ou seja, toda vez que lermos no Novo Testamento a palavra Escritura, nós estamos nos referindo ao Talmud, à Torá, que são os textos sagrados dos judeus. Até então, né, tanto Paulo quanto os outros irmãos também, eles não tinham essa consciência de que o que eles estavam escrevendo se tornaria Escritura. Vamos dizer, hoje, né, um de nós aqui decide escrever uma monografia ou escrever um livro sobre determinado tema, e você faz isso pensando na sua época, na sua geração, ou pensando duas, três, algumas gerações, mas dificilmente algum de nós aqui vai escrever um livro ou um tratado pensando em daqui a 20, 30 gerações, não é verdade? Então, quando eles escrevem, eles estão escrevendo para atender às necessidades daquela época. Porém, a inspiração dada por Deus traz a estes homens, através dos seus escritos, uma revelação que vai perdurar além do seu tempo. Uma revelação que chega até nós hoje como escrituras sagradas, como sendo a palavra de Deus.
Mas não era esse o pensamento na época quando eles estão escrevendo. Um outro detalhe importante, que os discípulos daquela época, principalmente, aliás, os discípulos que andaram com Jesus, eles não tinham a preocupação de escrever a história de Jesus, os feitos de Jesus. Por quê? Eles acreditavam que Jesus ia voltar naquela época. Eles acreditavam que o arrebatamento se daria naqueles dias mesmo. Que assim como Jesus foi crucificado. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. Ora, ele disse que ia voltar, então ele vai voltar logo. E eles tinham essa consciência. Eles só começam a se preocupar em escrever o legado para gerações posteriores quando os primeiros que andaram com Jesus morrem. Então eles percebem que os irmãos estão morrendo, Jesus ainda não voltou e eles precisam deixar essa mensagem para outras gerações. Mas a princípio eles não têm essa preocupação de escrever cartas. Então as cartas, a maioria das cartas, elas vão surgir com o crescimento, com o desenvolvimento da igreja, com a morte dos primeiros que andaram com Cristo. E então a gente chama esse período de era apostólica, porque os apóstolos, os pais das igrejas, vão começar a escrever alguns tratados, algumas recomendações. Então a esperança deles, dos primeiros discípulos, é que Jesus fosse voltar ainda naqueles dias antes da sua morte. Por isso que tem aquela passagem de João, onde alguns acreditavam, quando Jesus encontrou ali com Pedro no mar de Tiberíades, e Pedro faz aquela declaração de amor a Jesus, né, por 3 vezes. Então, ele acredita que João, o discípulo amado, não haveria de morrer. Porque até então, e realmente, João foi o que mais viveu de todos. Mas eles estão acreditando que Jesus vai voltar naqueles dias. Então, por essa razão, não havia nenhum esforço individual ou coletivo dos primeiros em escrever os textos sagrados. As igrejas só vão começar a escrever, só vão começar a preservar alguns escritos na medida em que os antigos morrem. E aí eles percebem a necessidade de escrever. Isso é tão interessante que eu particularmente, né, eu já andei com muitos pastores que morreram, muitos mesmo. Meus pastores antigos, né, todos eles já morreram. Não tem nenhum vivo hoje. Morreram de idade já avançada. E se eu pudesse voltar no tempo, eu ia aproveitar as conversas que eu tive, né, com eles para poder escrever um pouco mais sobre a história deles. Porque na época era assim, eu lembro de um dos meus pastores, aqui, a Maria Helena, a única pessoa que conheceu ele pessoalmente, que era o pastor de Igó, que ele vai para o hospital, aí ele brinca comigo e fala, fica tomando conta da igreja que daqui uns dias eu volto. E a gente deu risada ali. Ele chegou no hospital no outro dia, veio a ligação, olha, ele está entubado, acabou, ali ele morreu. Não houve oportunidade nem de uma despedida, de falar, tem algum recado, alguma mensagem que você queira deixar para a igreja? Naquela época não era diferente. Então as pessoas não estão preocupadas em escrever o que os pais da igreja pensam, porque eles estão acreditando que Jesus vai voltar naqueles dias. Porém, a gente vai perceber, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, não sei se alguém está com a Bíblia aí, tem a Bíblia virtual aqui. Essa passagem, ela é muito interessante, porque nós vamos ver aqui uma citação de Pedro a Paulo. O apóstolo Pedro citando Paulo. É claro que, como diz outros, ele está fazendo uma provocação para vocês perceberem que naquela época já havia conflitos também de ideias, de conceitos, né? 2 Pedro 3, 15 e 16. A NTLH está muito mais fácil de ler. Eu fiz com os meus ditados. Isso. Achou a ideia para nós, hein?
quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Então percebe que aí Pedro está fazendo uma diferenciação entre escrituras, que são os textos sagrados já escritos, né? A Bíblia judaica, né? Os escritos judaicos, e as cartas de Paulo. Porém, ele está referendando, né, as cartas de Paulo, mas ao mesmo tempo Pedro dá uma provocadinha, né? Porque Pedro e Paulo havia um certo choque cultural entre os dois. Aí ele fala assim, olha, embora que com Paulo às vezes ele escreve algumas coisas que ninguém entende, mais ou menos isso que ele está dizendo. Ele tem uma linguagem diferente, aí parece que Pedro está tentando consertar o que ele disse. Ele fala, é por causa dos ignorantes. Ignorantes são aqueles que por não conhecerem, aí eles acabam distorcendo o que Paulo falou, como também faz acerca das Escrituras. Então percebe que nessa época as cartas já estavam se tornando uma coisa popular, comum, né? Entre as igrejas cristãs. E Pedro faz questão de dizer, olha, Paulo, ele não é apóstolo, é como se Pedro, ele era o pai da igreja, né? Então era o primeiro entre os iguais. Então Pedro, ele está agora dizendo o seguinte, olha, Paulo, ele não é apóstolo como nós, dos que andaram com Cristo, mas o que ele escreve é bom, vocês podem dar crédito ao que Paulo escreve. Então, quando a gente observa esse texto aí de Pedro, nós vamos ver que já tinha iniciado esse processo de agrupamento ou de colecionamento de cartas que as igrejas recebiam. Contudo, uma observação interessante é que nenhum dos escritores, dos autores daquela época fizeram menção aos evangelhos. Os evangelhos não são citados, as citações das cartas, mas o que dá a entender que os evangelhos não foram compilados, não foram escritos nessa mesma época. Há muita discussão sobre isso, o período em que os evangelhos foram de fato escritos. E o público já está procurando ali, toda vez que fala alguma coisa, ele já começa a procurar, não preciso de ajuda não. Ele já está dizendo aqui, o que é comum dos 4 evangelhos? Eu não perguntei para ele, mas já está me respondendo. Mas, então vejam bem, a gente vai encontrar só algumas citações, quando é que os evangelhos são citados na história da igreja antiga. 130, Papias, ele vai falar sobre o evangelho de Mateus e Marcos, mas ele não fala nada sobre Lucas e João. Então, nos seus escritos, ele cita esses 2 evangelhos, mas não cita os outros. Justino, o mártir, em 155, ele também vai falar sobre os evangelhos, mas ele não cita nenhum nome dos evangelhos, ele só fala que existiam, né, alguns livros, né, chamados de o Evangelho, né, os Evangelhos de Cristo, que contavam a história de Jesus. Mas esses livros ainda não são lidos como eram as cartas das igrejas. Porém, segundo a história, os Evangelhos eles foram compilados, né, escritos ou reeditados até o ano 170 da era cristã. Embora as citações deles começam mais ou menos ali por volta de 130, mas provavelmente até o ano de 170 os 4 evangelhos se tornaram conhecidos. Por que dizendo isso? Houve um personagem chamado Marcião, ele é reconhecido na história da igreja antiga como um herege. Por que ele é reconhecido como herege? Por causa de algumas doutrinas que ele fundamenta através das suas cartas, como a doutrina do purgatório, que ele fala desse lugar onde algumas almas deveriam permanecer por um período de purificação. Ele é o primeiro personagem na história da igreja antiga a apresentar para o público uma coletânea de cartas de livros escritos na época. E que livros são esses? Olha, ele cita
no dele tinha 10 cartas de Paulo: Gálatas, 1º e 2º Coríntios, Romanos, 1º e 2º Tessalonicenses, a carta dos Laodicenses, também conhecido como Efésios para nós, tá? Os Colossenses, Filipenses e Filemão. E ele cita também nessa primeira coletânea que ele faz o Evangelho de Lucas. Ele não cita os outros evangelhos, muito provavelmente porque os outros textos sagrados contrariam a sua doutrina. Então, para evitar que alguém usasse os próprios escritos que ele estava publicando, né, ele decide então não citar os outros livros da Bíblia. Depois dele, né, nós vamos ver que alguns outros líderes da igreja começam a se preocupar em então formar uma coletânea de livros que fossem realmente divinamente inspirados. Porque como não haviam essas coletâneas e não havia também nenhuma base, nenhum fundamento ainda, havia muitas heresias na igreja. De acordo com a cidade, com a localização, a igreja ia absorvendo aquelas culturas e traziam aquilo para o evangelho. Então a igreja ela era bastante complicada nessa época, muito mais do que nos dias de hoje. Se hoje a gente fica, às vezes, horrorizados, né, com algumas situações que a gente vê, citando assim, a grosso modo, já que eu falei de grosso, vou falar de sal grosso, né, citando rosas, lenços, essas coisas. Pois bem, nessa época a coisa era muito mais complicada ainda, porque não havia uma escritura voltada para a igreja apostólica, para a igreja do 1º e do 2º século. E no ano mais ou menos 95, existe, por exemplo, algumas cartas que se perderam. Vou citar o nome de algumas delas, como por exemplo a carta de Clemente de Roma. Ele escreveu a sua primeira epístola aos Coríntios, não é a carta de Paulo, é uma outra carta. Inclusive, essas escrituras aqui, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar algumas dessas escrituras. Por exemplo, as cartas de Clemente, né, de Roma, a igreja de Corinto, você encontra, se você pesquisar no Google. Inácio, que era bispo da Antioquia, ele também escreveu várias cartas. Então é possível também encontrar, né, as cartas de Santo Inácio procurando no Google. Policarpo também, por volta do ano 115, nós vamos encontrar também alguns escritos dele. Isso é importante para quem quer estudar um pouco mais a história da igreja, quer conhecer um pouco mais até as questões doutrinárias, como que a igreja se desenvolveu. Hoje a gente ainda tem muitos cristãos, né, que brigam por coisa mínima, né? Eu me lembro que até no início da nossa igreja aqui, a gente tinha uma resistência muito grande a alguns ofícios ministeriais, né? Quando falava assim, vai vir o apóstolo fulano pregar na igreja, tinha irmão que virava o rosto, até apóstolo, né? Tem alguns que ainda têm esses conceitos, né? Por quê? Porque não conhece a história da igreja, como que a história se desenvolveu. Os escritos que nós temos, que compõem o cânon sagrado, que é a Bíblia Sagrada, é uma pequena porção, né? E nós vamos ver como é que eles foram escolhidos. Há uma razão, né, divina, inspiradora, mas a gente precisa entender que haviam também outros escritos que são considerados inspirados, porém não fazem parte das Escrituras. Há uma diferença para a igreja primitiva entre Escritura e livros inspirados. Os livros inspirados eram as cartas, as Escrituras seria a constituição da igreja. Então, por volta de 180 mais ou menos, a igreja de Roma, ela nessa época ainda não era conhecida a igreja de Roma do formato de hoje, né? Mas é a igreja ortodoxa, não a mais antiga, né? Porque a igreja da Grécia, a igreja ortodoxa grega, ela é mais fiel à
ainda a cultura do primeiro século, do que a Igreja Católica, que se modernizou. Nós temos duas igrejas, isso a gente vai estudar na história do cristianismo, mas nós temos a Igreja Ocidental, representada pela Igreja de Roma, e temos a Igreja Oriental, representada pela Igreja Ortodoxa, que são, cada uma delas avoca, né? Esse termo acho que está certo, avoca para si, né, o título de ser a Igreja Mãe. Pastor, mas não tem a Igreja greco-romana? Não. Quando a gente é batizado, aí tem um negócio que você não pode fazer catequese, nem se casar porque precisa da igreja grego-romana. É uma mistura das duas. Então, é que nós não chegamos na divisão delas ainda. Essa divisão vai acontecer por volta do quarto século. Aqui no segundo século ainda é uma igreja só. Mas quando chega no quarto século, há uma divisão por questões políticas, né, e regionais também. Mas só que isso a gente estuda na história da igreja. Por enquanto, ainda é uma só igreja. Tá? A sede da igreja, até por Roma ser o centro político, né, do mundo antigo, então a igreja que dá o norte, né, para as demais igrejas está em Roma. Inclusive Pedro tem alguns estudos, né, que não há uma comprovação assim, científica disso, mas a Igreja Católica ela atribui que Pedro ele morreu em Roma, inclusive está enterrado numa basílica em Roma. Se vocês pesquisarem sobre isso também, vocês vão encontrar vários artigos, vídeos falando sobre isso. O nome católico é Igreja Universal. Apostólica Romana. Então, isso aqui a palavra católico é universal, tá? Pois bem, em 180, então a Igreja de Roma ela vai, em virtude disso que aconteceu, do Marcião que criou essa coletânea, e ela ficou muito famosa na época, mas ele é considerado um herege pela Igreja Apostólica. Então a Igreja decide criar a sua primeira coletânea de livros sagrados e encaminhar essa coletânea para as igrejas. Porém, a igreja que desejasse ter esse livro, ela tinha que fazer a tradução. A gente vai estudar um pouquinho sobre a história da tradução da Bíblia também, do Novo Testamento. Então, por exemplo, aquelas igrejas que tinham um capital econômico maior, elas podiam pagar um bom escriba para poder fazer uma boa tradução, mas as igrejas mais pobres, elas tinham uma certa dificuldade financeira. Então, às vezes, contratavam um escriba com problemas de audição, com um escriba que não tinha muita habilidade para escrever, às vezes abreviavam alguns textos, às vezes a gente brinca assim, o cara falava árabe e escrevia bulgários, né? Então, esse tipo de coisa que acabou criando algumas diferenças nas traduções bíblicas. Mas nesse ano, então, de 180, a igreja, ela, em o primeiro manuscrito, ele continha os 4 evangelhos. Então é a primeira vez na história, no ano de 180, que nós vamos ver a presença, né, dos 4 evangelhos, agora que vai ser propagado, vai ser divulgado nas igrejas. Até então não se falava dos 4 evangelhos. As 13 cartas de Paulo, 3 cartas de João, Judas e Apocalipse. Mas 2 livros ficaram de fora, porque não eram considerados inspirados. O livro de Tiago e também o livro de Hebreus. Esses 2 livros não fazem parte dessa primeira coletânea. Ao mesmo tempo, né, nós vamos observar também que, deixa eu ver aqui outra coisa importante, sem que a igreja, na época, a Igreja de Roma, ela considerou 3 princípios para fazer essa coletânea de livros. Esses princípios até hoje eles são fundamentais na hora da tradução da Bíblia, na hora de escolha, né, das letras que vão compor a tradução bíblica. Primeiro, autoria apostólica. Nessa época era muito importante quem escreveu essa carta. Embora Paulo não tenha sido um dos 12, mas como nós vimos aqui em 2 Pedro 3, 15 e 16, que o próprio apóstolo Pedro, que era o pai da igreja, que era o chefe principal da igreja,
ele faz referência a Paulo, deixando bem claro que Paulo tinha autoridade apostólica para estar ensinando a igreja, doutrinando a igreja. Então, os escritos de Paulo são reconhecidos, embora Paulo ele não tenha feito parte do colégio dos 12. Então, a autoria apostólica. Segundo, é a questão da ortodoxia também. Ou seja, em questão aos princípios que estão contidos nessa carta, a base, a fundamentação escriturística dela, se isso tem fundamento com as escrituras sagradas ou não. E o terceiro é a antiguidade, em que tempo essa carta foi escrita. O ano de 180 já tinham se passado 150 anos desde a morte e o sacrifício de Cristo. Então, 150 anos de história, quantas coisas aconteceram? E eles vão considerar os textos mais antigos. 3 grandes homens na época que também fizeram parte, através dos seus escritos, de um outro compêndio também escriturístico, né? Que é Irineu, viveu por volta do ano 190, ele era discípulo de Policarpo. Se alguém tiver interesse em história, é muito legal ler a história de Policarpo também, um dos mártires cristãos. E ele então, ele escreve alguns livros, por exemplo, a principal obra dele, de Irineu, foi o livro Contra as Heresias. E olha que interessante, né? Porque ele é bem claro quando ele fala sobre os evangelhos, e ele cita como sendo autorizado todos os livros do Novo Testamento, exceto, olha que interessante, Filemão, 2 Pedro, justamente 2 Pedro, que fala de Paulo. Só que Irineu ele não aceita a segunda carta de Pedro como sendo divinamente inspirada. Segundo João e Judas. E ele coloca o livro de Hebreus numa posição assim, de livros inspirados, mas não escriturístico. Vamos chamar de subcanônico. Fazia parte da segunda divisão dos livros bíblicos. Contudo, uma outra coisa interessante é que Irineu ele aceita o livro O Pastor de Hermas como sendo divinamente inspirado para compor as escrituras. O livro Pastor de Hermas é um livro curto, se não me engano ele tem uns 16 capítulos. É muito legal de ler, vocês encontram também no Google, você pode baixar lá, você põe lá pastordehermas.pdf lá que você já vai encontrar, vale a pena ler, tá? A título de conhecimento. Em 215, um outro personagem chamado Clemente de Alexandria, ele também vai escrever alguns comentários sobre os livros do Novo Testamento. E mais uma vez, ele vai falar dos evangelhos, né? E ele vai distinguir os 4 evangelhos de outros evangelhos que existiam na época, considerados apócrifos. Então ele faz uma defesa em relação aos 4 evangelhos. E ele aceita também como fazendo parte do cânon sagrado, alguns livros como 1 Clemente, que é a primeira carta de Clemente aos Coríntios. Para ele, esse livro também era divinamente inspirado e deveria compor o cânon. Ele aceita um outro livro chamado O Didaquê. Didaquê quer dizer o ensino, né? A palavra Didaquê é ensino, doutrina. O Didaquê dos 12 apóstolos. Então ele aceita esse livro também que foi escrito por alguém como sendo um livro inspirado. Ele aceita um outro livro chamado A Carta de Barnabé, como também divinamente inspirado. O Pastor de Hermas também é citado nessa coletânea dele. E o outro livro é o Apocalipse de Pedro. Boa parte desses livros a gente encontra hoje disponível em bibliotecas digitais. E o outro livro é a Pregação de Pedro. Então, para Clemente de Alexandria, todos esses livros ele considera também como divinamente inspirados e na concepção dele deveriam fazer parte dessa coleção de livros que ainda não são chamados de escrituras. Aí, por volta de 220, Tertuliano, que era de Cartago, na África, ele também vai citar alguns livros, só que ele exclui 2 Pedro, 2 e 3 João e Tiago. Ele não aceita a canonicidade desses livros, ou seja, não aceita que eles sejam considerados sagrados. E ele dizia, uma outra tese que ele levanta aqui,
é que quem escreveu o livro aos Hebreus foi Barnabé. Então, segundo os estudos dele na época e pela linguagem, né, tudo, que o autor do livro aos Hebreus, na verdade, é Barnabé. E é interessante isso aí, né? Eu acho que é interessante. Eu não vou dizer que eu concordo com ele, porque eu também não tenho base para isso, mas por que não Barnabé, né? O mestre que ensinou Paulo, né? O mestre que ensinou Marcos, por que não ele, né? Que era um homem extremamente sábio. E também, ele, a partir de Tertuliano, surge uma expressão que vai se tornar comum até os dias de hoje, que é o Novo Testamento. Então, na coleção de Tertuliano, ele passa a chamar essa coleção de livros como o Novo Testamento, ou seja, os livros sagrados que deveriam dar o norte para a igreja cristã. Até aqui tudo bem, gente? Está todo mundo com Jesus? Ninguém balançou na fé não, né? É interessante a história. Eu estava falando aqui, só abrindo parênteses para o irmão Miguel e o irmão Donizete, que às vezes tem pessoas que têm medo de conhecer a verdade. Então preferem permanecer na ignorância e assim, não, eu não quero saber, porque o que eu sei é verdade, e não aceita ouvir outra verdade. Eu acho muito interessante a gente entender, porque esses livros, isso não tira a inspiração, não tira, né, a inspiração desses livros, porém, esses livros foram escritos por pessoas como nós. E, em algum momento da história, esses livros, por obra divina, eles foram perpetuados e chegaram até nós como sendo livros divinamente inspirados por Deus. Mas alguém escreveu esses livros. Amém, irmãos? Então vamos continuar. Nessa época, é bem provável, né? Aliás, bem provável, é certo que a igreja ela cresceu, ela já tinha alcançado outras nações e as escrituras já tinham sido também traduzidas para outros idiomas, para outras línguas. Eu vou citar duas aqui que vão fazer parte também da nossa aula aqui que nós estamos estudando. Primeiro, na Síria, o povo da Síria falava a língua siríaco, ou siriaco, né? Como vocês preferirem. E é provável, sim, que as escrituras já tenham chegado a eles nessa época, porque, inclusive, elas são citadas em alguns documentos históricos, né? E segundo a tradução deles, por exemplo, os 4 evangelhos são chamados de Diatessaron. Esse é o nome que eles dão para os 4 evangelhos. Outro povo que também já deveria ter a língua nessa época, e aí é onde, irmão Michele, a gente vai ver que vai começar a ter uma divisão por questões políticas, interpretação bíblica, é também o Egito. A língua do Egito era o cótico, né? Que já era falada na época. Alguém já ouviu falar dos cóptas, né? Os cristãos egípcios, que por sinal, eles são muito fiéis e tementes às Escrituras, mais do que muito crente brasileiro. Porque lá, por amor a Cristo, eles se submetem à morte, como a gente tem visto nos dias atuais. Os cóptas sendo mortos pelo Estado Islâmico, mas eles não negam a fé em Cristo. Então, nessa época, já tinha também a Bíblia escrita na língua do Egito. Por volta, mais ou menos, de 405, Jerônimo, ele vai concluir a tradução da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, usando como base os textos judeus, os textos sírios e os textos egípcios. Então ele vai juntar todas essas coletâneas e com base nisso ele vai desenvolver uma Bíblia, né, uma tradução da Bíblia para o latim, que é a tradução mais antiga, né, que nós temos conhecimento hoje, que se chama Vulgata Latina, que é a Bíblia mais antiga. Então, Jerônimo ele faz essa tradução, primeiro do Antigo Testamento, mais ou menos ali por volta de 390, e até 405 ele conclui toda a tradução da Bíblia, observando, ou seja, tomando como base de fonte, né, de pesquisa,
os textos coptas, os textos siríacos e os textos judeus, né, escritos em grego, alguns também escritos em aramaico, como no caso do Evangelho de Mateus, que algumas partes estão escritas em aramaico. Então ele vai tomar por base esses textos e ele vai fazer uma tradução que vai servir como base para as igrejas, né, posteriores, e inclusive nós também usamos as escrituras todas com base na Vulgata. Agora, mais recentemente, né, nos últimos anos, a gente já viu isso, tem surgido outras traduções, a Bíblia de Jerusalém, baseada nos textos mais antigos e etc. Até porque hoje a informação está mais horizontal e as pessoas conseguem ter acesso. Mas nós estamos falando de uma época onde a informação era muito difícil, então você tem a predominância de um idioma, e a partir desse idioma as escrituras são traduzidas para outros idiomas. Durante o terceiro século, a igreja está mais voltada para a compilação de um texto sagrado, né, que, como nós vimos aqui, a partir de Tertuliano, ele passa a ser chamado como o Novo Testamento, mas ainda não havia, a igreja ainda não tinha se pronunciado, né, ou se posicionado em relação à canonicidade, ou seja, o reconhecimento desses livros como sendo sagrados. Por isso que haviam várias versões da Bíblia. Algumas versões trazendo as cartas de Clemente, trazendo as cartas do pastor Hermas, o Apocalipse de Pedro, pregação de Pedro e por aí afora, e outros que foram os que dominaram mais a época, era exatamente esse modelo que nós temos até hoje, que é a Bíblia Sagrada, com os 27 livros do Novo Testamento. Deixa eu ver aqui uma outra coisa importante. Assim, isso aqui é importante. A igreja, ela passa, né, a partir de Orígenes de Alexandria, que foi o sucessor de Clemente, ele passa, né, a dividir todas essas cartas, essas coletâneas. A Igreja de Roma tem uma infinidade de textos sagrados dos primeiros séculos, né, que fazem parte lá da Biblioteca de Roma, livros que nunca chegaram até nós e nunca teremos, talvez, conhecimento desses livros. São guardados ali nas 7 chaves, mas o que acontece nessa época? Então nós vamos ter esse personagem aqui, Clemente de Alexandria, aliás, Orígenes de Alexandria, que era sucessor de Clemente, que ele vai dar continuidade a esse compêndio, ou seja, essa coleção de livros, e ele faz uma divisão interessante. Primeiro, ele procura separar os livros em 3 categorias: os aceitos, os duvidosos e os rejeitados. Então ele começa com base, né, no conhecimento da época, era um dos homens mais ilustres, né, mais entendido da época. Ele começa a ler as cartas, eu creio que inspirado também por Deus, né, pelo Espírito do Senhor, ele começa a separar. Esses livros são livros devidamente aceitos. Esses livros são duvidosos, precisam de um estudo mais aprofundado em relação à sua apostolicidade, em relação à sua ortodoxia, em relação ao seu tempo, né, que foi escrito. E outros, ele simplesmente rejeita. Esses livros não tem como, não fazem parte do que eram os livros que realmente escritos a posteriori ou escritos por autores que não fizeram parte do colégio apostólico. Então ele começa a fazer essa divisão e ele separa 27 livros, que são os que nós conhecemos, só que ele acrescenta o livro de Barnabé, alguns livros, na verdade, são as cartas de Barnabé. Ele vai acrescentar o Didaquê, que é o que nós falamos aqui, que é a doutrina dos apóstolos, e o pastor de Hermas. Ele coloca esses livros também como livros que eram divinamente aceitos, que deveriam fazer parte do seu cânon. Mas ele deixa de fora o livro de Hebreus, o livro de 2 Pedro, o livro de 2º e 3º João e o livro de Judas. Para ele, esses livros eram livros duvidosos,
ou livros que deveriam ser rejeitados, porque por falta de comprovação, né, histórica, né, documental, de que eles realmente tenham sido escritos na época dos apóstolos. Depois dele vai surgir um outro personagem, Dionísio de Alexandria. E ele aceita a canonicidade desses livros, porém ele coloca em dúvida o Evangelho de João e o Apocalipse. E por que ele coloca em dúvida? Ele acredita que João e o Apocalipse não foram escritos pelo mesmo personagem, que não se trata do mesmo João, o evangelista, o João da visão da ilha de Patmos. Para ele, provavelmente, alguém escreveu e deu a João o título do livro. Depois dele vai vir Eusébio de Cesareia. Eusébio, ele tinha a maior biblioteca de livros cristãos escritos na época. Ele tinha uma coletânea tão grande que o imperador Constantino, que é o responsável pela oficialização do cristianismo como religião do Estado e é o causador desta ruptura da Igreja Católica Romana com a Igreja Ortodoxa grega, né? A Igreja vai se separar exatamente nesse período por causa dele. Ele é um tipo do sujeito, só abrindo um parênteses aqui, gente, porque isso é muito importante para não deixar a aula tão enfadonha, mas o Constantino era aquele tipo de personagem que ele percebeu que os cristãos cresceram em quantidade, que já eram uma grande parcela da população e que já não havia mais motivos para perseguir os cristãos como antes. O que ele faz? Ele diz que ele teve uma visão. E a partir dessa visão, ele entende que ele deveria aceitar a Cristo. Mas, na verdade, a história deixa bem claro que foi uma aceitação meia política, meia mascarada. Com base nisso, ele pega e alça o cristianismo para a religião do Estado. Ele traz o cristianismo para o Estado e, com isso, ele se torna o pai da igreja. Porque a religião deixa de ser uma organização independente à política e agora passa a estar sob o domínio do Estado. E quem é que decide agora quem serão os bispos da igreja, quem serão os cardeais, quem serão os papas, né, os pais da igreja? É ele. Olha que sacada. E outra coisa interessante é que ele decide que o domingo deveria ser o dia dos cristãos, o dia consagrado, porque Jesus ressuscitou no domingo. Então, a partir de então, o domingo deveria ser reconhecidamente como o dia onde os cristãos deveriam celebrar a ressurreição de Jesus. Até aí, legal. Só que, ao mesmo tempo, para satisfazer a outra parte do reino, o que ele faz? Ele cria também os festivais das arenas, o circo, a origem do circo vem daí. Ele cria parques de diversões, e ele fala para o povo o seguinte: o domingo é do Senhor, então é o dia de celebrar. Vocês vão para os parques, vocês vão para as praças, vocês vão se divertir. E o que aconteceu? Os cristãos que até então viviam acuados, porque não podiam se declarar publicamente, agora eles podem, só que agora eles começam a deixar de ir na igreja e eles começam a ir para as outras festas. E a igreja vai entrar num período que a gente conhece como o período da Idade das Trevas, que vai durar até a Reforma, que é um período onde a igreja, ela simplesmente vai mudar de face totalmente. O cristianismo deixa de ser puro, deixa de ser cristocêntrico e passa a ser agora político, né, estadista, passa a ser algo do governo. Aí a história, vamos deixar isso para a história da igreja, porque é muito profundo isso, mas eu só fiz menção para a gente entender como que as coisas estavam caminhando. Nessa época, Constantino, ele vai pedir então para Eusébio, que era o dono do maior acervo de livros cristãos, para fazer para ele 50 cópias dos livros sagrados, ou seja, do Antigo e do Novo Testamento, a partir do grego, que eram usados nas igrejas cristãs. E Eusébio, então, ele vai juntar todos aqueles documentos que ele tem, os textos no grego. Aliás, ele queria que traduzisse para o grego, né? Então ele vai juntar todo o acervo que ele tem e vai começar, então, a fazer a sua coletânea de livros.
Aí o interessante é que Eusébio ele vai colocar como livros, assim, vamos dizer, universalmente aceitos, ou livros divinamente inspirados, quais? Os 4 evangelhos, Atos, 14 epístolas de Paulo, incluindo os Hebreus. Ele atribui a Paulo a autoria dos Hebreus, embora ele deixa bem claro que a igreja ocidental, que era a igreja de Roma, não aceitava a autoria de Paulo para o livro dos Hebreus. Mas ele coloca na igreja oriental que Paulo era o autor do livro dos Hebreus. Ele vai acrescentar 1 Pedro, 1 João, e não há certeza histórica, mas provavelmente o livro de Apocalipse. Mais uma vez, 2º e 3º Pedro, 2 Pedro, 2 e 3 João e Judas vão ficar de fora dessa coletânea. Ele coloca como livros duvidosos, no final da sua tradução, então, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João e Judas. Para esses livros, não temos certeza quanto à autoria, ao tempo que eles foram escritos, o período. Ele coloca como livros espúrios, ou seja, não canônicos. Quais os livros? O livro de Barnabé, o Didaquê, Pastor de Hermas e talvez o Apocalipse, por isso que há dúvida, porque os documentos históricos não deixam muito claro se ele reconheceu o Apocalipse como inspirado ou não. A gente não vai estudar o Apocalipse agora, mas quem estudou conosco na escola bíblica viu que o livro do Apocalipse ele foi escrito dentro de um contexto político da época, né? Então, por isso que esse livro ele não é visto como um livro profético nessa época, mas é visto mais como um livro que foi escrito com uma forma de querer aliviar, né, a desesperança dos cristãos que sofriam nessa época por causa da perseguição religiosa. A confusão, então, ele também vai deixar isso bem claro, porém, nessa época já havia entre os cristãos, tanto os ocidentais quanto os orientais, havia uma aceitação muito forte quanto ao livro do Apocalipse, né? O livro é enigmático, o livro ele é profundo, ele fala para todos os tempos, todas as eras. Então os cristãos eles rejeitam essa teoria de que João tenha escrito aquele livro para aquela época e eles passam a vê-lo como sendo um livro profético. E ele também tem nos seus escritos que ele fez para Constantino uma relação de livros que ele considerava como apócrifos, mas que foram incluídos nessa tradução que ele fez. 367, até então, gente, ainda não tem Bíblia, tá? Até então os cristãos estão assim, uns têm os escritos de Roma, outros têm os escritos agora de Constantinopla, outros têm os escritos menores das igrejas mais distantes, e cada cristão está se norteando com isso, mas a Bíblia ainda não tinha sido reconhecida como autêntica. 367, Atanásio, ele vai publicar uma carta às igrejas, período de Páscoa, ele assina essa carta, e nessa carta ele faz uma relação dos livros divinamente inspirados por Deus que deveriam compor o Novo Testamento, ou seja, o testamento da igreja cristã, da igreja apostólica. E ele vai colocar lá os 27 livros que hoje compõem as nossas Bíblias, os Evangelhos e as cartas. Não houve, queridos, existem muitas histórias. Tem um livro que eu li há muito tempo atrás, é um livro apócrifo, tá, gente? O título dele é Paradoxo Bíblico, onde o autor ele tenta, de todas as formas, descredenciar, né, as escrituras. E uma das coisas que ele coloca nessa época aí é que o Eusébio, né, o que ele faz? Quando ele recebe essa incumbência de fazer a tradução dos livros, ele tinha um acervo gigantesco. Então ele passa assim na biblioteca dele, passa tirando todos os livros, joga tudo. Aí depois ele pega e começa a jogar para cima. Isso é o autor do livro. Ele jogava para cima e falava: inspirado, duvidoso, não inspirado. Então foi dessa forma. Gente, eu não sei se foi. Eu não sei qual foi o processo. Se ele entrou num período
de consagração, né? Não sei se ele orou ao Senhor. Nós não sabemos. Mas de uma coisa é certa, esses livros, eles são divinamente inspirados e reconhecidamente a palavra de Deus. Isso nós não temos dúvida. Mas a forma como se deu é que nunca houve um concílio assim específico, né? Um concílio, para quem não sabe, a palavra concílio é uma assembleia, tá? Uma reunião entre os pais da igreja primitiva, da igreja apostólica. Em nenhum momento houve, segundo a história, uma reunião específica para tratar da canonicidade dos livros do Novo Testamento. As coisas foram acontecendo e, de repente, a igreja tinha adotado, por alguma razão, né, que nós entendemos, uma razão espiritual, divina, mas por alguma razão, depois de alguns séculos, os livros que sobraram, que chegaram até nós, são esses livros que nós temos como base do Novo Testamento. Então, outro detalhe importante que eu anotei aqui, que nenhuma igreja da Síria adotou o Cânon, né, os 27 livros, como sendo o texto sagrado. Eles ainda mantinham aquela postura inicial de incluir o pastor Kiermas e outros escritos como sendo inspirados. Mas a partir do 6º século, não teve como negar, ou seja, os 27 livros eles foram tomando forma, corpo, foram se propagando, as igrejas foram aceitando, e de repente no 6º século o que restava, né, o que restou, eram os livros que hoje nós temos como divinamente inspirados, que formam o Novo Testamento. Bom, até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês estão tão quietinhos, a gente tem a impressão que... vocês estão entendendo, então tá bom. A gente tem a impressão que vocês não estão entendendo, né? Mas tudo bem, é brincadeira, gente. Vamos continuar. A história, ela é muito interessante, né? A gente conhecer um pouco da história da igreja vai desmistificar muitas coisas que a gente tem, conceitos, às vezes errados, em relação ao Evangelho. A gente vai se tornar até cristãos mais tolerantes uns com os outros. A gente vai conseguir entender melhor essas diferenças que existem entre nós até os dias de hoje. Uma observação que eu coloco aqui também é que o principal critério da canonicidade, ou seja, de tornar esses livros santos, divinamente inspirados, não pode ser separado da autenticidade. Ou seja, em todo o tempo da história, nesse período aí de 4 séculos, os pais da igreja tiveram essa preocupação. Não é assim, fulano é meu amigo, ele escreveu um livro, eu vou incluí-lo no livro. Não, em todo o tempo a igreja teve esse cuidado de reconhecer como fazendo parte desse cânon, dessa coletânea de livros sagrados, livros que tinham, como eu falei, a sua apostolicidade. Eu não costumava falar esse nome, é muito difícil, né? Apostolicidade. Ou seja, eram livros apostólicos, escritos, se não pelos primeiros, mas por aqueles que andaram com os primeiros, né? A questão da ortodoxia também é a questão da antiguidade. Então, na seleção dos 27 livros, teve alguns princípios, né, que foram respeitados, que são esses que eu falei para vocês. Quando a gente fala de apostolicidade, então a gente percebe que Jesus, ele tinha, ontem eu fiz uma... Interessante como que as coisas se casam. Isso não tinha nada a ver com a escola dominical de ontem. Mas ontem eu perguntei para vocês quantos discípulos Jesus tinha. E alguns disseram que era 12, depois não, foi 72, 120, 500, e daqui a pouco a gente estava em 5.000. Mas veja que independente da quantidade de seguidores que Jesus tinha, que eram chamados de discípulos, Jesus escolhe um grupo seletivo, um grupo de 12 pessoas. Essas 12 pessoas são aqueles que vão andar com Jesus, são aqueles que vão caminhar, né, que vão ouvir, que vão aprender com Jesus. E ontem a Rosana falou uma palavra muito importante, uma observação.
é que desses 12, eles não eram iguais, eles eram bem diferentes. Cada um tinha uma cultura, cada um tinha uma formação, profissão, eles se diferenciavam entre si, porque Jesus ele não queria um grupo de pessoas pensando uniformemente, ou seja, Jesus queria pessoas com conceitos, com culturas, com ideias diferentes, para que essas pessoas pudessem ter uma compreensão diferente. Por quê? Porque o Evangelho ele não seria restrito para um determinado grupo, mas o Evangelho deveria alcançar todos os povos. Então, o critério da apostolicidade, né, é que os textos deveriam ser aceitos pela igreja. Os cristãos daquela época, mesmo não tendo o nível de informação que nós temos hoje, mas eles tinham esse cuidado, esse critério. Quando chegava uma carta para a igreja, quem escreveu essa carta? Quem é fulano? Note que quando Paulo vai escrever para a igreja de Roma, a gente percebe o cuidado, né, que Paulo, nós estudamos Romanos aqui durante alguns meses, e o cuidado que Paulo tem, porque ele sabe que ele está falando com um público desconhecido, e ele precisa provar para aqueles irmãos que ele tinha autoridade apostólica para poder falar com eles. Então a igreja, ela tinha esse critério, e vamos trazer isso um pouco para os nossos dias. É a mesma coisa, a igreja, ela precisa ter esse cuidado com relação à apostolicidade daqueles que ministram a palavra. Quem é a pessoa? Qual a sua origem? A gente vive uma época de cristianismo sem história, né? As pessoas migram de igreja para igreja, não constroem histórias, relacionamentos, e por isso não tem também referências. E quando alguém pergunta, de onde você é? Eu sou da igreja tal, mas há 3 meses atrás eu era da igreja X, mas se você for perguntar 6 meses atrás já era da Y, e assim vai, as pessoas migram e não constroem uma história, e por conta disso elas não têm credencial, né? Ou não estão credenciadas para poder falar, porque a igreja precisa ter esse cuidado. Quem é a pessoa? Até não muito tempo atrás, um membro de uma igreja, quando ele mudava de uma cidade para outra, ele levava junto com ele uma carta, né? Aliás, isso eu acho fundamental até hoje. Embora hoje você tenha as redes sociais, telefone para falar, mas na ausência dele, a carta continua sendo importante. Só que hoje, como tem muitos... eu posso usar a palavra pilantra? Tem muitos pilantras no meio do Evangelho, que os caras, eles fazem cartas falsas, credenciais falsas para se apresentar. Por isso que, até para a igreja primitiva, voltando à época, eu acho que a gente tem que voltar à época antiga, o critério da apostolicidade exigia uma biografia. Quem é fulano? Fulano veio de onde? Quem o conhece? Tinha que ter tudo. Então não bastava a carta, né? Porque hoje, eu mesmo já recebi tanta gente que vem com umas cartas estranhas assim, você fala, não, essa carta não existe. Às vezes o cara põe o telefone dele como se fosse o telefone da igreja. Aí na hora que atende, alô, pois não? Você quer falar com quem? Não, é que eu queria saber sobre o irmão Lauro. Ah, tá. Aqui quem está falando é o Lauro 2, pois não, né? Esses sujeitos eles são muito, né? A igreja tinha esse cuidado. Embora Paulo não fosse, então, como disse um dos 12, mas ele foi devidamente reconhecido, e reconhecido pelo pai da igreja, que era Pedro, como sendo um homem capacitado por Deus para escrever cartas inspiradas. Então, como eu falei aqui sobre, por exemplo, algumas igrejas primitivas adotavam livros, e aí eu vou falar de alguns novamente, e citar por que esses livros foram reprovados pela igreja. Por exemplo, o Didaquê, que era a doutrina, né, ou ensino dos apóstolos, ele foi rejeitado porque alguns dos seus ensinos contradiziam os demais escritos da igreja. Mas se você ler, você vai perceber que, aliás, tem o site, acho que é o site Monergismo, não me engano esse nome, monergismo.com, onde eles fazem uma comparação desses livros
com os textos das Escrituras, e ele vai mostrando quase que versículo por versículo no que eles se contradizem. É muito interessante para a gente ver. O pastor de Hermas, ele também, embora até alguns digam que Paulo citou ele lá na carta de Coríntios, né, aliás, de Romanos, Paulo cita o irmão Hermas, mas não teve como comprovar que o Hermas que Paulo cita é o mesmo Hermas da carta. Então, pela falta de comprovação de documentos, esse livro ele foi rejeitado. Não tinha como a igreja provar que foi o Hermas, amigo de Paulo, que escreveu. A epístola de Clemente, a mesma coisa. Ela é citada, Clemente é citado por Paulo em Filipenses, mas também não tinha documentos que comprovassem que o Clemente que Paulo está citando em Filipenses é o mesmo Clemente da epístola aos Coríntios. Então, por isso, a igreja teve esse critério. Só para a gente entender, irmãos, que não é aquela coisa, sabe, historinha que jogou para cima e pegou, não. Havia um critério também de escolha desses livros. Tem outros livros, né, que não tem apóstolo como autor. Por exemplo, Marcos, Lucas, Atos, Tiago, Judas, Hebreus e possivelmente Apocalipse, porque o autor do Apocalipse é questionável. Esses livros não tem. Nós vamos, hoje não vai dar tempo, provavelmente na próxima aula, nós vamos estudar um pouco sobre os evangelhos, e a gente vai ver que principalmente os 3 primeiros evangelhos, né, os evangelhos sinóticos, eles têm eles são muito próximos são muito parecidos, boa parte dos textos de um está no outro também, mas nós não temos a certeza em relação aos seus autores. Dá a impressão ali que os autores eles pegaram uma coletânea, sem querer adiantar a aula da próxima semana, eles pegaram as coletâneas de livros e a partir dessa coletânea eles foram transcrevendo aquilo que é importante de acordo com o destinatário dos evangelhos. Mas vamos deixar isso para a próxima. Os pais primitivos, por exemplo, indicaram que Marcos ele escreveu o livro sob a direção de Pedro e Lucas, porque Marcos era o intérprete de Pedro. Então Marcos provavelmente ele escreve a partir da tradição oral, ou seja, Pedro ia contando as histórias e ele foi compilando, e o evangelho dele, segundo alguns estudiosos, por isso, irmão Mauro, que naquele dia que você falou, questionei, que os outros copiaram Marcos, porque há divergências em relação a isso, mas alguns estudiosos acreditam que Marcos ouvia de Pedro, Marcos transcreveu e depois outros historiadores copiaram Marcos, os escritos de Marcos. Tiago e Judas, por que eles são reconhecidos como parte do queno? Porque Tiago e Judas eram os irmãos da carne de Jesus. O Tiago citado aqui, que também foi pastor da igreja de Jerusalém, não é o Tiago, filho de Zebedeu. É o Tiago, filho de José. Então, por causa disso, eles reconhecem esses 2 livros também, até porque se o sujeito era irmão de Jesus, andou com Jesus, quem vai duvidar? Então, foi reconhecido. Hebreus, como eu disse, foi citado por um tempo como sendo carta de Paulo. Depois houve um período na história da igreja que foi atribuído a Barnabé, a autoria desse livro, e houve quem até dissesse que foi Apolo que escreveu esse livro. Eu, particularmente, duvido que Paulo tenha escrito, até porque a linguagem do livro de Hebreus é totalmente diferente das linguagens das outras cartas de Paulo. Mas, por se tratar de um tratado teológico, pode ser que Paulo quis também elevar o nível e escreveu numa linguagem assim, mais clássica. Mas há muitas dúvidas em relação a isso. Bom, o que a gente percebe, eu acho que vou ter que parar por aqui, né? Não posso falar, às 10 da tempo. Estou brincando, gente. Mas olha, a segunda coisa, o segundo princípio que a gente falou aqui, da ortodoxia e também da antiguidade, vai ser bem rápido. É que foi concernente a aceitação dos livros pelas igrejas, os quais eles foram escritos, o reconhecimento por um período, longo tempo e contínuo, ou seja, no 4º século, entre o 1º e o 4º século, a igreja se pergunta, desses livros, quantos deles
tem sido lido com frequência nas igrejas. Faz parte da ortodoxia do culto das igrejas. Quantos cristãos têm usado esses livros como base, como fundamento doutrinário? Então, a partir daí, eles começam a traçar, então, o período, esse livro, olha, desde o ano X, que ele é lido pelas igrejas, já foi copiado tantas vezes, então entra o princípio da ortodoxia e da antiguidade ao mesmo tempo. E outra, consciência doutrinária. O que esses livros dizem, corroboram com o pensamento da igreja cristã. Então eles usam esses princípios, eles passam a ser permitidos a leitura nas reuniões de culto, mas eles são tidos como livros inspirados para a edificação da igreja, mas não são livros canônicos. Então esses livros eram lidos e em alguns lugares ainda continuam sendo lidos até hoje, mas não fazem parte da Bíblia. Os escolhidos são exatamente esses que nós conhecemos. Agora, eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês, diante de toda essa história que a gente estudou até agora. Eu coloquei uma pergunta, eu estava estudando um pouco sobre o assunto, e aí me veio uma pergunta, não sei nem se a pergunta está correta, a forma como eu vou perguntar, se vocês vão entender, mas como saber se o que estamos lendo tem base nos textos originais? Porque pensem vocês, durante esse período, né, houve tantas traduções, perdas, nós não estudamos essa parte ainda, talvez até pule ela, mas as traduções elas eram feitas, né, escritas nos papiros e nos velinos. Velinos era uma espécie de couro de antílope que era mais fina, né, e que tinha uma resistência maior, durava mais. Mas o papiro era como se você escrevesse, só para a gente comparar, tá, gente? Não é exatamente isso. Mas uma folha sulfite. Você escreve quanto tempo que dura. Né? Então, os textos que chegam no quarto século não são os textos originais. São cópias das cópias das cópias. E aí, como saber se o que nós estamos lendo e aceitamos como escrituras é de fato baseado nos textos originais? O que vocês dizem? Fala aí, Rosana. Gosta de falar? Hoje. Deixa para a semana que vem. Nós vamos responder essa pergunta. Mas é muito importante a gente saber. Porque se alguém nunca foi questionado sobre isso, pode ser que em algum momento da sua vida alguém vai te questionar e falar assim: mas como que você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Mas aí entra a base do Espírito Santo também, não é? Então nós vamos estudar essa semana que vem. Vamos ver o que é. Eu acho que tem duas formas, né? Sim. A primeira é que nem a Rosana falou, o Espírito Santo pode até ter permitido mudar a língua, mas não o contexto, porque era necessário que chegasse até nós até hoje viva, da forma que foi escrita. E segundo, eu penso comigo assim, uma pessoa que o outro fala assim, você nega esse Deus, eles não vai te degolar, e fala, por mim pode degolar. Então, uma pessoa dessa não teria por que inventar historinha. Então, mas já teve uma pessoa também que aí falou você assim. falou, né? Teve muitos livros, e desses muitos sobrou só esses, eu acho que deve se levar em conta. Mas também tem pessoas que lê a Bíblia e não entende, pelo fato de, pode até morrer um de livro, ignorância. é um livro qualquer, porque já passou por mão de tantas pessoas, teve tantas mudanças. Isso é muito Aí importante, entra a questão porque nós estamos falando da É um nossa livro fé, qualquer. gente. Nós estamos falando da nossa fé, da fé que nós defendemos e temos que defendê-la diante das pessoas também. E as pessoas afora estão muito bem preparadas para contestar. Sim. Então, o que nós vamos dizer? Pode falar. Duas situações. Uma que é a arqueologia bíblica, o pessoal Net Gil e companhia, a maioria dos textos originais estão guardados no Vaticano. Alguns se perderam, mas a maioria está lá. Segundo, a própria arqueologia bíblica, comparada com os períodos, com a história que é narrada na arqueologia, que é comparada com as escrituras. Então, na própria arqueologia tem muitos textos, não estão na Bíblia, mas corroboram com os textos que estão na Bíblia. Fatos históricos, né?
A gente não vai estudar todos os textos do Vaticano, né? Porque assim, aí tem que fazer um curso para estudar, porque eles são nominados por número P, não sei das quantas, e é uma enormidade. Mas o texto talvez faça sentido, mas o próprio Vaticano deixa bem claro que eles não têm textos originais. Eles têm cópia da cópia da cópia. E aí vem essa pergunta: como saber se o que chegou até nós tem base no original ou não? Só para vocês terem uma ideia, para deixar vocês de cabeça quente, pensando, né? No quarto século já havia, pelo menos, olha só gente, mais ou menos 5.000 traduções diferentes da Bíblia. Uau! Então, mas ó, Deixa para a semana que vem. não, mas ainda tem 3 minutos. O Tá bom, negócio que nós então. falou que é interessante. Tá. Mas 45. Tá. Tá, que meu mais falou, a Bíblia cita um dragão marinho há muitos milhares de anos atrás. E a história fala desse dragão marinho. Né? Então é que meu mais falou, a história ajuda muito também a provar a veracidade da Bíblia. Vamos deixar para a semana que vem. Agora, para nós, hoje em dia, eu acho que é tudo uma questão de fé. Aquilo que eu quero acreditar. Se eu acredito que Esse que é o problema, mas né? Porque se tudo for uma questão de fé, aí as pessoas vão começar a crer em coisas erradas. Tem resposta, pode ficar tranquilo, gente, que tem resposta. Um filósofo famoso É. disse que a Bíblia foi escrita por interesse. Um cara aí falando aí, a Bíblia foi escrita por interesse. Nós temos a resposta, mas quem trouxe a avaliação da segunda? Vocês combinaram, né? Segunda praga. Só quem trouxe hoje, só quem trouxe foi a Michele. Parabéns, Michele. A Heloísa, aí passa pra mim. ainda fez uma Queria que o senhor desse uma olhadinha na pergunta 11. Hã? Eu queria que o senhor desse uma olhadinha na pergunta ainda 11. fez uma pergunta. Boa, Michele. Boa. Não, eu te digo não. Já está respondido, não. Moisés nem viveu nessa época. Responde as perguntas, ainda faz a Aí ela de brinde, ela responde as perguntas e de brinde ela pergunta. Faz uma pergunta. Gente, vamos agradecer ao Senhor. Deus abençoe vocês. Gente, eu quero pedir que não falte, por favor. Porque assim, o que se passa hoje não dá para repetir a semana que vem. Né? Então, cada segunda a gente tem algo novo para ir aprendendo diferente. E quando perde, depois mesmo que você lê a apostila, tem coisas que estão na apostila, mas tem coisas que estão na cabeça do pastor. E aí não tem como, a não ser que você assista o vídeo depois. Vamos agradecer ao Senhor. Hélio, depois desse abraço carinhoso de pai e filha, né? É muito lindo. Eu quero que você ore e agradeça ao Senhor. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Obrigado, Deus. Senhor. Obrigado, soberano Pai. Ô, Senhor, te adoramos, Senhor, pelo que eu Graças a agradeço e pelo que és. A Deus. Obrigado, Senhor, por nos sustentar, por nos manter em pé. Obrigado por esse dia. Obrigado pelo ensino, pelo aprendizado. Obrigado porque estamos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Nos curvamos diante do Teu poder, porque Tu és grande, Senhor. Te agradecemos por tudo. Te agradecemos pelas nossas vidas, pelos nossos lares. Nos leva, Senhor, debaixo de Tua poderosa mão, nos guarda e nos proteja. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém.